Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, nessa aula a gente vai continuar a falar sobre saber empírico, sobre esse saber da empiria, esse saber que tem a ver com a experiência. A empiria é experiência, é aprendizado na prática. Muitos de vocês responderam a nossa atividade, a nossa proposta da primeira aula da semana passada, falando de coisas que vocês aprenderam. Muitos disseram que aprenderam a cozinhar, ou com o pai, com o tio, com a mãe, ou por conta própria, tentando, errando até acertar. E alguns disseram que sabem fazer algumas coisas bem interessantes, né? Coisas que não são comuns, pães, doces, comida do dia a dia, feijão, arroz, bife, coisas que parecem fáceis quando você já sabe, mas não são, né? Como eu disse para vários de vocês, respondendo, comentando as respostas de vocês, muitos desses saberes que vocês manifestaram ter aprendido na prática, na empiria, né? Desses saberes empíricos, são saberes que dependem de uma técnica. E se dependem de uma técnica, significa que você, por mais que não aprenda eles na escola, na academia, na universidade, não tenha uma teoria toda explicando, eles têm a ver com o tipo de pensamento. E esse tipo de pensamento é o que a gente chama de uma forma de saber, uma forma de pensar importantíssima, porque, como eu falei anteriormente também, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com nossos antepassados, com alguns que nós nem conhecemos, que estão há milênios atrás. Muitos desses saberes vêm de geração para geração sendo passados para nós. E assim como coisas boas, coisas ruins também, infelizmente, vêm passadas de geração para geração. A gente sabe que não existe um filtro, não é? Então, preconceitos, por exemplo, ideias que não são verdadeiras, que são falsas interpretações da realidade, elas podem vir de geração para geração. Mas vamos nos atentar para aquilo que realmente vale a pena, nesse momento, pensar, que são esses saberes que vocês manifestaram. Esses saberes que vocês manifestaram têm a ver com a vivência pessoal de vocês. Muitos alunos falaram de pesca, que tem essa experiência de aprender a pescar, isso é fantástico. A pesca artesanal, como outros saberes que vocês manifestaram, são coisas fundamentais, né, que foram demonstradas por vocês. O que a gente tem que pensar é que, filosoficamente, pessoal, para a filosofia, o saber empírico, ele vai ter, como eu falei, essa ligação com a nossa história, tá? Nós estamos num período aí que se está falando muito sobre o pensamento, sobre a vida, sobre a cultura indígena. A palavra indigene, do latim, que significa nascido da própria terra, originário, nativo. Povo originário é isso, que tem origem no próprio local, ou que é muito antigo ou o mais antigo do local. A gente sabe muito bem que a nossa história foi dividida entre aquilo que é contado pelos europeus, pelos colonizadores, pelos invasores dessa terra aqui, e aquilo que começa muito timidamente, mas já é um começo, a ser contado considerando esses povos originários. Mesmo assim, se nós formos ver, a divisão histórica ainda é muito centrada no pós-colonização, naquilo que os europeus conseguiram transformar para o bem ou para o mal na nossa sociedade. Bem, mesmo assim, mesmo com a tentativa de genocídio, de extermínio dessas culturas, porque é isso em geral que o colonizador faz, infelizmente, na história das Américas, tentar exterminar a cultura, não só dominar a terra, não só tirar minérios, tirar árvores, escravizar as pessoas, mas também exterminar a cultura. Uma das coisas primeiras que foi feitas aqui, impor a religião rezando a missa, obrigar os índios a se vestirem, exterminar a linguagem indígena, as línguas indígenas, os dialetos foram exterminados, fizeram até uma nova língua que misturava um pouco de cada língua indígena e um pouco de outras línguas do português, do latim, que era o Nhangatu, que era chamada língua geral, algo que foi organizado pelos jesuítas para se comunicar entre todos os povos em uma língua imposta. Assim como foi imposto o português aqui, o espanhol na América Central, enfim. Nós temos uma história marcada, então, pela tentativa de exterminar não só esses povos, mas a sua cultura. Seu jeito de falar, seu jeito de pensar, seu jeito de comer, tá? Então eu queria que a gente parasse para pensar agora sobre
quais são as formas, dentro do que vocês aprenderam, dentro do que vocês sabem de modo empírico, que formas, o que tem aí? Vamos tentar identificar, tá? O que tem dentro desses formatos de aprendizado, dentro dessas coisas que vocês aprenderam, que vocês aprenderam no saber empírico, na prática? Que coisas dessas são coisas, digamos assim, que vocês podem relacionar, pensando um pouquinho, com um saber que tem a ver com a cultura nativa daqui do nosso povo, né? Ou tem a ver com a colonização? Vamos entender então, tá? Vamos dar um exemplo. Aqui em cima vocês têm maracas, tá? Um instrumento feito por um amigo meu, mestre Lourival Igarapé. Tem esse nome porque ele é lá de Igarapé-Açu. O mestre Lourival mora aqui no Paracuri. Fica mais ou menos uns 10 minutos aqui de casa, de bicicleta, né? Eu fui lá de bike e tinha encomendado e comprei dele essas maracas. Essas maracas são um instrumento indígena usado no carimbó, usado em música nos Andes, usado em merengue, em grupos de calypso, em grupo de cúmbia na Colômbia, em outros países, no Equador. Mas, como eu falei, é um instrumento de origem indígena que não se tem um marco histórico. É possível que tenha, sei lá, 5.000 anos ou mais esse tipo de instrumento. São cabaças, são cuias. Para quem não conhece, isso é tirado de uma árvore, tá? Uma árvore chamada cuieiro, uma árvore muito, muito bonita por sinal, de folhagem muito bonita. E elas são verdes, bem verdes, alguns de vocês talvez conheçam. A partir daí, então, nós temos um processo que é feito para transformar esse fruto, depois de seco, depois de esvaziado, né, por um buraquinho, tem uma massa dentro, se seca no tempo e se colocam sementes dentro, colocam sementes as mais variadas para poder fazer esse som de chocalho. Então, as maracas, elas são, de modo assim mais direto, um artesanato na linguagem atual, mas é muito mais do que isso, pessoal. E aí, digamos que se a gente for analisar nessa minha proposta que eu fiz a vocês, a maraca, o objeto feito, aprendido a fazer com os ancestrais dele, com familiares, com pessoas do grupo de carimbola do interior, ele aprendeu a fazer na prática. O mestre Lourival aprendeu a fazer isso. Saber empírico. E a minha proposta é a seguinte: ora, esse saber tem a ver com algo que é colonizador, com algo que vem de outra cultura que não é a dele? Não, pelo contrário. Esse saber é muito telúrico, tem a ver com a terra, com o local, com a natureza, com a relação indígena, com a relação do caboclo amazônico com a natureza. Então, digamos que é um saber autêntico. É um saber empírico que tem a ver com a sua cultura, né? Essa visão é muito importante porque é o que a gente chama hoje de visão decolonial. Ao invés de só reproduzir então o que vem dos Estados Unidos, vem da Europa, achar que tudo de lá é maravilhoso, as coisas de lá, eu valorizo aprendendo, estudando, isso em várias academias, em vários doutorados e mestrados é estudado hoje em dia, pessoal, a consciência decolonial, a consciência de que eu preciso conhecer as elaborações, as construções, a resistência, porque isso aqui, pessoal, é resistência. São milênios guardados em um simples objeto que parece que não tem nada demais, mas tem. Não é só musicalidade. Esse instrumento era usado por pajés e é usado até hoje, depois de milênios, depois de tentativa de exterminar a cultura indígena, ele é usado. Isso é resistência, isso é permanência de uma cultura que tem uma força fantástica. Esse objeto aqui que vocês já viram um pouco ele na outra aula, que é a rede, né? Meio dobrada aqui. Desarrumada, na verdade, a rede também é algo muito antigo inventado pelos indígenas e que tem uma importância fantástica. Não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas pesquisas científicas estudando não só a questão cultural da rede, mas a parte biológica da rede, essa parte de se é bom para a coluna, se não é, percebeu-se que depois do útero materno é o receptáculo que acolhe melhor o corpo humano. Pensem nisso. O quanto essa elasticidade, essa coisa aconchegante da rede, para quem gosta, é claro,
tem de sabedoria e tem de algo tão impressionante que acaba imitando o útero materno no sentido de que acolhe o corpo. Pessoas doentes, pessoas nas aldeias são até cuidadas de enfermidades estando na rede. Então assim, lembrando, a maraca, então, nosso exemplo de hoje, é um saber ancestral que tem a ver com saber empírico, que se aprende na prática. Se eu fosse o Lorival Igarapé, eu fosse falar sobre ele, então eu responderia a pergunta: o saber que você possui, o saber empírico que você possui, é um saber ancestral que tem a ver com a cultura local, com a sua cultura local, com a sua cultura, com a sua ancestralidade, ou é um saber que provém de algo colonizado? Então assim, digamos, eu sou um DJ. Quanto daquilo que eu aprendi a fazer sozinho no meu trabalho de DJ é algo que é puramente influência de fora, o quanto aquilo que eu faço tem elementos de colonização, do colonizador externo, e quanto tem daquilo que eu faço aqui, tá? Então, eu sei dançar muito bem brega. Esse é meu saber empírico. É um exemplo, tá? Não é o meu caso. O quanto dessa dança, desse ritmo é algo de fora e o quanto tem a ver com a minha cultura local, tá certo? Essa é a nossa tarefa. Entender nesse saber empírico que ele não é algo que se encerra só em mim ou só nos meus pais, na minha família. Pesquisar na internet, conversar com as pessoas e refletir para responder a pergunta de hoje, que é o saber empírico que nós temos aprendido, cada um de nós aprendeu, que minha família sabe, enfim. Esse saber tem a ver com algo colonizado, de colonização que vem de fora, algo daqui, algo genuíno, né? Ou mistura as duas coisas, tá certo? Então vamos pensar e vamos tentar responder isso aí, galera. É isso.